E aí, pessoal, beleza? Formiga Silvestre, eu tô na área, né não? Vamos resolver umas questõezinhas do Enem aí, velho, que eu separei pra galera. Então, na parte da biologia, você já deve ter assistido ou vai assistir a aula do Eric e a minha do Formigão. Somos eu e o Eric que vamos agarrar vocês aí, velho, dando aquela revisada boa. Formiga, qual conteúdo você pensa em trocar ideia? Formiga, qual conteúdo que você vai falar comigo? Vamos falar sobre ecologia. Como é que a gente vai fazer isso? Ecologia é um conteúdo vasto, né? Um conteúdo grande. Como é que você vai fazer para falar o máximo possível de assuntos dentro da ecologia? Galera, vamos resolver a questão do Enem. Bota fé? E nessa resolução de questões do Enem, a gente já vai revisando vários aspectos. Eu não vou simplesmente chegar lá, pegar a questão, revisar, pronto, o gabarito acabou. Eu vou revisando, dando todo o contexto dela. Então, consequentemente, a gente vai acabar vendo um conteúdo ou outro que vai estar lá na prova. Fechou? Irado? Então, olha só. Estamos aí na área. Você vai ver aí na apresentação. Beleza? Dá o pré em casa. Formigão aí. Bota fé, Visconde de Sabugosa em resolução Enem. Tá bom? Nessa questão de 95, quando é essa questão? Essa questão, eu não botei as informações, não apareceram aqui nessa formatação. Não tem problema não. Essa questão é do ano passado. Do ano de 2019. E você falou assim pra mim, você tá pensando, questão do ano 2019, quais as chances de cair? Todas, velho, todas. Porque eu não vai cair a mesma questão, mas é um assunto que é recorrente. Beleza? Acompanha comigo a leitura aí, que tá na sua tela agora. Olha lá, vamos ler. A questão 95, você estava fazendo a prova lá no passado, ficou contente, feliz, e você se deparou com essa questão 95. Beleza? Comecei a ler, hein? Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Então, o que está rolando? Uma flor que mimetiza uma vespa fêmea e atrai o macho. O macho vai no intuito de dar aquela acasalada, né? Beleza? Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Estou lendo a questão inteira. Daqui a pouco eu volto ponto a ponto. Essa interação ecológica pode ser classificada como A. Comensalismo. B. Amensalismo. C. Mutualismo. D. Parasitismo. E. Simbiose. Beleza? Pegou aí a manha? Você já respondeu? Formiga, já. Agora vamos responder. Eu vou responder, destrinchar item por item. Foca aqui com o formigão. Eu vou destrinchar item por item. O que ele falou? Formiga, ele falou que tem uma orquídea. Deixa eu ver se meu microfone... Não, eu tô livre aqui com o microfone. Ele falou que tem uma orquídea. Uma orquídea é uma florzinha, beleza? Uma florzinha. Tem uma florzinha, uma angiosperma, né? E o grande lance das orquídeas é que ela tem um alçapão de entrada. Uma orquídea, ela possui um alçapão de entrada. Ela é uma flor monocotiledônia trímera. Apresenta aí 3 pétalas. E a vespinha, velho, vai dar um rolé e ela vê, uma vespa fêmea, vespa macho, dando um rolézão aqui, beleza? Ela identifica um inseto. Já vamos revisando aqui. Cabeça, tórax, abdômen. 6 pernas, inseto. E adentra a orquídea. Formiga, por quê? Porque ele mimetiza por meio de moléculas e tudo mais uma vespa fêmea. O que é a primeira palavra? Mimetizar. Mimetizar, galera, é a mesma coisa que, bem simples, tá? Resumindo, imitar. Ela imita. Diferente de camuflagem. Camuflagem, ela faz o quê? Camuflagem, ela se esconde. Um animal se camufla, se escondeu no ambiente. Seja para fugir de um predador, ou seja para predar. Bota fé, o leão, ele se camufla. Com a sua juba, a sua coloração de pelo dourado do leão, lá na savana africana, se camufla com as gramas que também estão na época seca, bem douradinhas. Mimetizar, no entanto, é imitar. Tem 2 tipos de mimetismo. Outro dia a gente resolve essa parte aí. Então, o que ele fala? A flor imita uma vespa fêmea. E o macho vai na tentativa de quê? Dar aquela acasalada, né, Alec? Dar aquela acasalada, né? Bota fé? Formiga, e aí? Não encontra.
Encontra as anteras, olha como eu estou revisando vários aspectos com vocês. Encontra as anteras, e as anteras estão impregnadas de pólen. As anteras da flor estão impregnadas de quê? Pólen. O pólen não é o gameta, ele contém o gameta. Quando essa vespa vaza, depois que ela viu lá, velho, não deu nada não, o que é isso aqui? Não rolou, não entendi muito bem. Você vai sem saber o que aconteceu, às vezes até acha, hein? Às vezes até acha que vazou. Essa vespa sai impregnada de pólen. Bota fé ou não bota fé? E esse impregnado de pólen vai ser levado para uma outra flor, permitindo a reprodução das angiospermas. Massa. Formigões. E quanto ao que nós estamos falando? Relações ecológicas. Quando a gente falou de relações ecológicas, ele falou o seguinte: essa relação é harmônica ou desarmônica? Primeiro, essa relação é inter ou intraespecífica? Formiga, o que você está perguntando? Se é uma relação, olha aqui, escreve comigo, foco aqui. É uma relação intraespecífica ou é uma relação interespecífica? Ou seja, entre mesmas espécies ou espécies diferentes? Formiga, eu nunca lembro qual que é. Nunca lembro, formiga, qual que é, mesma espécie diferente. Formiga, eu nunca sei qual que é, velho. Qual que é interespecífica, interespecífica? Qual que é? Qual que é da mesma espécie, qual que é de espécie diferente? Lecão, quando você faz uma viagem para um país diferente, quando você faz uma viagem para um outro país, tu foi lá, foi para gringa, beleza? Você fez uma viagem internacional ou intranacional? Internacional ou intranacional? Você fez uma viagem internacional, países diferentes, espécies diferentes, interespecífica. Então essa daqui não é uma relação ecológica intraespecífica, é uma relação ecológica interespecífica. Beleza. Harmônica ou desarmônica? Positiva ou negativa? Ué, no texto fala isso. Olha o que o texto fala. Os machos entram frequentemente em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Quando o moleque lá, o examinador, o professor, a professora, chegou lá e colocou sem prejuízo de suas atividades, ele está falando que ele não está se dando mal. Numa relação ecológica classificada como harmônica, ninguém se dá mal. Numa relação ecológica classificada como desarmônica, alguém se dá mal. Então ela é uma relação ecológica negativa. Alguém se deu bem, positivo, alguém se deu mal. Mas numa relação ecológica harmônica, ou os dois se dão bem, ou um só se dá bem, velho. Ninguém se deu mal. No caso, aqui, dessa vespinha, a vespinha, galera, não se deu mal. Então essa relação, e a flor se deu bem. Ela é uma relação ecológica harmônica. Beleza? Estamos destrinchando tudo, velho, que isso já faz a gente fazer uma revisão irada. Vem cá com o formigão. Agora, nesse lance, vamos responder. Qual a interação ecológica? Quando a gente fala de interação ecológica, entre da mesma espécie ou espécies diferentes, que a gente tem aqui a opção E. Vamos começar de baixo para cima. Simbiose. Mutualismo. Simbiose e mutualismo. Galera, tá tudo certo aí? Tá tudo certo? Tá? Galera aí, velho, equipe top aí que tá filmando a galera aí, velho, tô perguntando se tá tudo certo. Chega aí. Quando a gente vai falar aqui, primeira coisa. Não, eu vou pegar a relação ecológica mutualismo para começar. Formiga, o que tem o mutualismo? Você, velho, é um moleque, é uma moleca do terceiro ano. Quando você pensa em mutualismo, você não vai pensar a mesma coisa que um aluno do primeiro ano. Tu não vai pensar, é uma relação ecológica harmônica que os dois dependem de si. Obrigatoriamente. Não, isso é o que o moleque do primeiro ano pensa. Você vai pensar o seguinte. Ao longo da história evolutiva, então você vai pensar na história evolutiva. Você vai pensar na olha como a gente está indo longe. A gente está indo no conteúdo que você viu lá com o Johnny ali no terceiro ano, velho. De evolução das espécies, na coevolução, a evolução conjunta de dois organismos. Então, quando você fala de mutualismo, você está falando no mínimo aí de milhões de anos de existência conjunta. Beleza? Em que um organismo, no início, estabeleceu o quê?
A gente já mata um item agora. Uma simbiose. Formiga, o que significa o termo simbiose? Simbiose é uma relação. Simbiose. Concentre. É uma relação evolutiva de longo prazo, de longa data. Evolutiva de longa data. Ah, formiga. Beleza? Esse é um problema quando a gente emprega o conceito de simbiose do Venom. Venom é a simbiose. Venom, o Spider-Man, Homem-Aranha e Venom. Pá, aquele lance. O Venom é o vilão, né? O vilão, ele é o Brock. O Brock é um cara tranquilo, tal, tem como qualquer ser humano, tem suas inquietações. E a simbiose veio do espaço, uma coisa lá que gruda no corpo da galera e deixa o Brock super forte. Os dois ficam super fortes. A simbiose e o Venom. Mas, nesse sentido, não foi uma relação de longa data. Entendeu? Não foi uma relação de grande história evolutiva durante um bom período evolutivo. Não. A ponto de quê? No mutualismo. As duas espécies obrigatoriamente se tornaram o quê? Dependentes uma da outra. Dependentes uma da outra. Formiga, o grande exemplo disso aqui nós temos nos herbívoros. Os herbívoros, animais herbívoros, né? Animais não digerem celulose. Os herbívoros, eles consomem a celulose, beleza? Os herbívoros são os consumidores primários. Ou estão no segundo nível trófico. Eles consomem a celulose, que é produzido pela grama, pelos vegetais. Vamos ver se aparece aqui o verde aqui, ó. Celulose. Beleza? Eles consomem. Mas quem digere a celulose são os micro-organismos. Quem que vai entrar digerindo essa celulose aqui, mano, são os micro-organismos. Bactérias, protozoários. Bactérias e protozoários. São os micro-organismos. Ah, formiga, saquei então, velho. Bom, se você não tem os micro-organismos para digerir a celulose, essa matéria não vai fornecer a celulose, um carboidrato estrutural. Carboidrato estrutural, um polímero. Um carboidrato estrutural que tem o quê? Glicose seguido de glicose. Celulose é uma glicose seguida de outra glicose. Da glicose a galera retira energia. Pronto. Você tem lá o cupim, você tem a vaquinha, você tem os herbívoros que tem seco e não são ruminantes dentro dos animais, mamíferos. Beleza? Vem cá comigo, vem cá comigo. Outro exemplo onde os micro-organismos são mutualísticos e às vezes comensais é no seu intestino, na sua microbiota intestinal ou no seu microbioma intestinal. Você precisa desses micro-organismos que estão no seu intestino. Bota fé? Para ajudar em várias coisas no seu processo digestivo. Formiga, então se o mutualismo é uma situação que os dois se dão bem, o micro-organismo obtém energia e além disso obtém um alimento que o herbívoro consumiu e se beneficia da energia, pô, massa, então é uma relação ecológica positiva, obrigatória. Beleza? Dependentes um do outro. Dependentes no sentido de obrigatória. Outro mutualismo, que está assim, evolutivamente, não é que evolutivamente, é bem antigo esse mutualismo, estão nos corais. A morte dos corais, o embranquecimento dos corais, acontece porque nos corais eles têm várias algas que foram assimiladas ao longo do seu história evolutiva. E essas algas fazem fotossíntese e produzem outros compostos bioquímicos que são imprescindíveis para os corais, que são animais, os quinidários. Com o aquecimento dos oceanos, aumento da acidez dos oceanos, mudanças ecológicas abruptas, acaba tendo o quê? O embranquecimento dos corais, a fuga dessas, ou a morte ou a fuga dessas algas. O coral morre e as algas morrem também. Ah, formiga, mesmo que elas fugindo, sim. Mutualismo. Mutualismo, opção C, não é nem a opção simbiose. Olha como a gente matou duas opções em uma só. Quando a gente falou de simbiose, uma relação evolutiva de longa data, pô.
O mutualismo é um tipo de simbiose. A questão não pode ser simbiose, por quê? Não pode ser mutualismo, porque aqui, ó, positivo, positivo. Formiga, mas pode ser simbiose. Porque tem uma relação evolutiva de longa data aqui. Pois é, velho. Mas a gente se depara com o Enem. O Enem é uma questão de múltipla escolha. A, B, C, D e E. Quando você encontra uma questão de múltipla escolha, fala sério, tu já tá ligado nisso, velho. Você marca o quê? O que você marca? Eu marco a mais certa ou a menos errada. Nesse caso, a gente vai ter que encontrar a mais certa. Formiga, tem outro tipo de simbiose aí nos itens. Olha para o item D. Olha o item D. O que o item D está mostrando? Parasitismo. O parasitismo é uma simbiose. O parasitismo é uma simbiose, beleza? O parasitismo é uma simbiose. Formiga, aqui, ó. Conversa um minutinho. O parasitismo é uma simbiose? Aham. Só que, enquanto o mutualismo é uma relação ecológica positivo-positiva, no parasitismo, um tipo de simbiose, uma relação evolutiva de longa data, pô. Em que o parasita está se adaptando sempre ao seu hospedeiro. Estamos vivendo aí épocas de Covid, no vírus, uma doença emergente ou ressurgente. Ela já existia antes e voltou a infectar os seres humanos? Não. Ela é nova, emergente. Isso é pergunta de prova. Beleza? O Covid-19, uma doença emergente, infectava outros mamíferos e pela sua proximidade evolutiva que os mamíferos têm. Estava perdendo foco aí depois que eu pensei nisso. A proximidade evolutiva que os mamíferos têm com quem? Com o seu hospedeiro, mamífero, começou a infectar o ser humano. Por que, formiga? Porque o ser humano começou a adentrar em territórios onde ele não estava presente dessa maneira. Desmatamento aí, velho. Provavelmente a próxima pandemia está no desmatamento da nossa maior floresta mundial, a Amazônia. A gente vai entrar em contato com alguns micro-organismos na qual, velho, eles estavam, digamos, infectando outros grupos de organismos próximos, não os seres humanos. Mas vem cá, simbiose. É uma simbiose o parasitismo. Só que o parasitismo não é uma relação harmônica, é uma relação o quê? Desarmônica. Um ganha, o hospedeiro, o parasita, o agente etiológico. O agente etiológico é o causador da doença. E outro perde, o hospedeiro. Você pensa, formiga, mas calma aí. Um verme, um plateomito, um verme achatado, uma tênia. Olha o tanto de assunto que a gente está revisando, velho. Uma tênia, que causa teníase ou cisticercose. Se você for com o hospedeiro definitivo, teníase, ela vai se estabelecer solitária no seu intestino, não é isso? Se você for hospedeiro intermediário, cisticercose, ela vai se formar em cisto e você vai ser comido por um predador e o predador vai ter a tênia. Formiga, o que está rolando? Tem registros fósseis não é a mesma tênia solium e tênia saginata que infecta aí o ser humano. E temos o porco, a vaca e o humano como hospedeiro intermediário e o ser humano como hospedeiro definitivo. Não. Mas outras espécies de tênias estão parasitando animais há milhões e milhões de anos. A galera conseguiu encontrar em registros fósseis evidências de que um dinossauro, o Tiranossauro Rex, tinha, velho, tênia. Então olha como é uma relação evolutiva de longa data. Antes de existirem humanos, antes de existirem primatas, numa época em que os mamíferos viviam lá, não era o grupo dominante, velho. Já existia vermes. É uma simbiose. Positiva, negativa. Parasitismo é uma simbiose. Não é parasitismo. Por quê? Porque ele deixou claro aí que sem prejuízo. Ele não perde, ele não ganha. A vespa macho não perde, não ganha. Formiga, o que está rolando aí? Só temos o amensalismo e o comensalismo para marcar. Formiga, amensalismo. O que é o amensalismo? Amensalismo é o seguinte. Amensalismo é antibiótico. Amensalismo é guerra química. Bota fé? Não bota fé que amensalismo é guerra química? Aí, ela já sacou isso, ela já sacou, velho. Ela já sacou. Por que, formiga, amensalismo é guerra química? Então, se é guerra, se é antibiótico, amensalismo é uma relação desarmônica. Um perde e um ganha. Vamos supor, você está com uma doença. E o nome dessa doença é peste bubônica causada por uma bactéria. Beleza? Matou um monte de gente.
no mundo, Europa principalmente. E então o pesquisador curtindo lá a vida dele, pesquisando um monte de doenças, né? Um monte de doenças infecciosas, e ele, claro, estava pesquisando a doença causada pela bactéria da peste bubônica. E ele tinha uma placa de Petri, uma placa que tem uma substância nutritiva, e ele estava cultivando essa bactéria. Ele saiu para tomar um café, pá. No dia seguinte ele voltou, e ele viu, cadê, velho? Cadê as bactérias causadoras da peste bubônica que estavam aqui? Por acidente, um outro organismo, um micro-organismo também, um fungo, eucarioto, em comparação às bactérias que são procariotos, caiu naquele vasilhame e ele começou a liberar substâncias químicas que eliminou a bactéria causadora da peste bubônica. Penicillum notatum, o nome desse fungo, deu origem à penicilina. Vários antibióticos hoje são derivados da penicilina. Então o que foi que você mostrou? Ué, onde é que eu vou colocar aqui? Vamos colocar aqui embaixo, pode ser? Pode ser, Leque? Aqui embaixo cabe também? Então olha só, você tinha aqui uma placa de Petri, beleza? É assim que é fabricado antibiótico. A galera coloca uma substância nutritiva e as bactérias começam a crescer aqui. Começa a crescer aqui. Um micro-organismo se estabelece. E aí, formiga? Ele começa a liberar substâncias químicas. Esse organismo começa a liberar substâncias químicas que o quê? Que elimina esses micro-organismos ao redor e nele se estabelece, nesse lugar, velho. É guerra química por o quê? Por território, velho. Caraca, formiga, que viagem. Isso, amensalismo. Aí tem o clássico exemplo dos eucaliptos, a planta do gênero eucaliptus. Beleza? O eucaliptus, o que ele faz? Onde você tem plantado eucalipto, você não vê tantos diversidade vegetal assim. A diversidade vegetal é bastante reduzida, porque ele libera algumas moléculas tóxicas que as outras plantas não conseguem se estabelecer. Além de ser o maior competidor por água e outros fatores. Beleza? Sobrou quem? Comensalismo. Aí você fala assim pra mim, formiga, comensalismo, eu vou apagar aqui em cima. Comensalismo, formiga, comensalismo não é não, velho. Por que não é comensalismo? Porque comensalismo, formiga, comensalismo é o leão comeu a carniça, comeu a caça, o leão caçou, chegou lá, pá, comeu o antílope. O leão macho, alfa, comeu as melhores partes. As leoas comeram as outras. Os filhotes comeram ali, rasparam até o osso. Depois disso, vem quem? Urubu. Os abutres. Os carniceiros. E aí, formiga, o que está rolando? Eles vão lá e comem o restinho da carne que sobrou. Algumas hienas. Então isso você lembra como comensalismo. Outro que você lembra como comensalismo, que é clássico. O tubarão está dando a nadada, tranquilão, come o peixe. Se alimentou? Se alimentou. Se deu bem? Se deu bem. E aí quem está grudado nele? Uma rêmora. Grudada junto com o tubarão. Um pedacinho de carne sobrou, ela vai lá e come. E volta. Ela é comensal. Não pode colocar outro exemplo que a galera lembra de comensalismo, é o Harry Potter. Harry Potter, a galera lembra dos comensais da morte. Comensais da morte fazem mal. Entendeu? E no comensalismo, ninguém se dá mal. O comensalismo é uma relação harmônica, em que um se beneficia, a rêmora, o abutre, e para o leão ou para o tubarão, tanto faz, ele já comeu. É uma relação positiva neutra. Aí, agora você começa a pensar. Quando você fala de simbiose é uma relação evolutiva de longa data, mas pode ser várias, pode ser mutualismo, parasitismo, em alguns casos até algum comensalismo também, uma relação evolutiva de longa data. A rêmora se adapta não. Mas você tem que especificar, esse é o ponto que a simbiose não é o mais certo, porque você tem que especificar o quê? Parasitismo, relação ecológica, desarmônica, alguém perdeu, se deu mal, o hospedeiro se deu mal. Simbiose, harmônica, os dois se deram bem, beleza? Simbiose é uma relação de longa data. Amensalismo,
Amensalismo é desarmônica. Opa, a única que é uma relação harmônica na qual não tem nenhum prejuízo para a vespa macho, a única que é uma relação harmônica no qual não tem nenhum prejuízo para uma vespa macho é o comensalismo. Você está entendendo? No final das contas, Lecão, o que foi isso, velho? Uma questão de relação harmônica e desarmônica. Caraca, formiga, eu nunca tinha pensado que essa era uma questão de relação harmônica e desarmônica. Sim, resposta correta, letra A, comensalismo, uma relação harmônica, onde um se dá bem e o outro tanto faz. Beleza? Tanto faz pra vespa, ela chegou lá, velho. Uhul! Ainda deve ter achado que se acasalou, né, velho? Ainda deve ter achado que saiu acasalando lá. Uhul, que é, velho? Irado, acasalei, já sai felizona. Mas não, velho, ela não se acasalou. Mas ela não teve o quê? Olha ali, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Sem prejuízo de suas atividades. Beleza? Letra A. Então sente só. Formiga, caraca, tu resolveu uma questão com a gente, deixa eu apagar essa daqui. 30 minutos resolvendo uma questão. Galera, eu não resolvi uma questão. Eu revisei muitos assuntos da ecologia e da biologia como um todo. Até lá na botânica eu fui. Bota fé? Até na botânica a gente foi. É mesmo, formiga, sagaz. Valeu, moleque. Valeu, monster. Valeu. Valeu, monster. Valeu, lecão. Valeu, lecona. Sente só. Bora lá. Próxima questão. Tá aí, fixação de nitrogênio. Eu vou tentar ser rápido nessa. Vamos tentar fazer duas. Agrofloresta, biomas. Opas. Esse. Não? Beleza. Vamos tentar ser rápido, beleza? 96. Você estava lá em 2006, acho que é 2016, fazendo essa prova. 2006 foi quando eu entrei, né? Na UNB, curti a minha federal, que foi irado. Foi irado sua federal, monstro? Foi irado sua federal? Foi irado, velho, irado. A galera tá achando irado, todo mundo que passa na federal acha irado. Vem cá. 96. Comecei a ler, viu? Grande virada na moderna indústria da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Tá acompanhando a leitura aí? Acompanha a leitura aí. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Eu estou lendo a questão toda, igual você está vendo, e depois a gente vai trocando ideia sobre ela. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de A. Nitratação, B. Nitrosação, C. Amonificação, D. Desnitrificação, E. Fixação biológica de nitrogênio. Vamos revisar a fixação de nitrogênio. Formiga, de quebra, a gente já vai falar de solo saudável e eu já boto a próxima questão. Vem aqui comigo, que tem a ver com isso. Vem cá. Monstrengo, quando você tem um solo saudável, o solo vai ser representado aqui de preto. Formiga, por que você vai representar um solo preto? Porque um solo saudável, rico em matéria orgânica e micro-organismos, ele tem uma coloração mais escura. Quando você compra terra adubada, você não compra uma terra escura. Isso, é uma matéria orgânica que foi decomposta já, velho. Então, nesse local tem uma grande variedade de micro-organismos. Além disso, pode ter também grande variedade de nematóides, animais. Também, minhocas. Então você tem uma grande diversidade. Por isso que os ecólogos e vários outros estudiosos não consideram o solo como uma entidade não viva. Consideram o solo como uma entidade viva. É um rico ecossistema onde tem fatores abióticos, biótopo, e fatores bióticos. Biocenose. Nós, biótico. E aqui você está ligado que o nitrogênio, ele está na atmosfera, a maior parte do nitrogênio, 99 milhões de %, eu vou colocar assim, acho que é 90%, tá? Aproximando. Está na atmosfera, nitrogênio na forma de N2. O que rola? Esse nitrogênio entra em contato com o solo, beleza? E aqui, um grupo de bactérias começa a agir, uma comunidade
Bactérias começam a agir. Essas bactérias vão pegar, utilizam o nitrogênio no seu metabolismo, gás, e faz o quê? E faz o nitrogênio se disponibilizar, vamos colocar de outra cor, beleza? Se disponibilizar agora como amônia. Amônia NH3 mais, sei lá. Beleza? Amônia. Formiga, a amônia é tóxica, velho. Você aprendeu isso ano passado. A amônia é tóxica. O seu corpo, por exemplo, você também viu isso esse ano. O seu corpo produz amônia. Quando você tem que degradar os seus ácidos nucleicos, os seus nucleotídeos, que estão presentes na molécula de DNA e RNA, acontece a denitrificação dessas moléculas, as bases nitrogenadas são retiradas. Quando você tem que degradar a proteína, quando você está em processo catabólico, acontece o quê? A retirada de grupamento amina, denitrificação dos aminoácidos. Consequentemente, forma amônia. O seu corpo converte essa amônia instantaneamente em quê? Ureia e ácido úrico. Formiga, por isso que uma pessoa que se alimenta muito de carne vermelha, fica com ácido úrico elevado. Por quê? Você está alimentando com excesso de proteína, você tem o quê? A denitrificação excessiva. Beleza? Desses aminoácidos. Você sabe que animais aquáticos excretam amônia. Os peixes ósseos excretam amônia constantemente. Animais terrestres, como nós mamíferos, excretamos ácido úrico. Ureia. E os répteis e as aves excretam principalmente ácido úrico. Os peixes cartilaginosos, ureia também. Porque é menos tóxico, leque. E aí, formiga? E aí? Qualquer dúvida, vai lá na minha aula no YouTube lá, de excretas nitrogenadas. A amônia é muito tóxica. Mas se você tem um solo saudável, esse é o beta, você tem uma grande quantidade de micro-organismos, que apesar dela ser altamente tóxica, esses micro-organismos vão fazer o quê? Vão converter essa amônia em moléculas menos tóxicas. Esse processo de conversão, entra aqui uma bactéria, a nitrosomona sp. sp é uma substituição, é o epíteto específico, nitrosomona é um gênero, simulando o nome de uma espécie, um nome binomial. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa amônia aqui e vai converter essa parada em quê, formiga? Vai converter essa parada em nitrito. Nitrito, por sua vez, é uma molécula diferente. Nitrito NH2+. E aí, formiga? NOH+. Foi mal. Não, galera. Amônia NH3-. Agora sim, foi mal. Agora foi. NH3-. Nitrito NH2+. O que esse nitrito faz? Esse nitrito, ele é o resultado metabólico dessa bactéria, do grupo do gênero das nitrosomonas, que fez o quê? Que fez com que ele retirasse energia desse solo. Mas o que tem um solo saudável não tem só ela, tem a Nitrobacter. A Nitrobacter, um gênero, beleza? A Nitrobacter sp, um gênero. Você não esqueça de sublinhar se você escrever à mão. Se você na sua questão do Enem, na sua redação, você tiver que escrever nome científico de espécie, sublinhe o nome dessa espécie. A primeira letra do gênero é maiúscula, a segunda do epíteto específico é minúscula. Nitrobacter, ele utiliza nitrito. E formiga, calma aí que eu tô com um lance de cores. Vou botar isso em verde não aparece tanto. Vou repetir o azul, beleza? Repetir o azul. E ele vai disponibilizar o nitrato NH3+. É aqui que mora o aproveitamento de nitrogênio. O nitrogênio, ele é utilizado para fabricar proteínas, como a gente já falou. E quem vai estar aqui de bobeira e tal, tranquilão, com essas raízes nos solos aí? São as raízes no solo, uma raiz principal, uma planta
eudicotiledônea, nesse caso, com folhas na qual a nervura é perpendicular, beleza? A nervura principal, onde pode ter raízes mais profundas, e também vão ter plantas monocotiledôneas, com raízes fasciculadas, mais superficiais, como por exemplo as gramas, na qual as folhas têm nervuras paralelas. Essas plantas, velho, gostam de quê? Essas plantas curtem nitrato. Nitrato é o nome, que é assimilado como sais minerais pelas raízes das plantas, por meio de transporte ativo nessas raízes. Saquei, formiga. Beleza? Parte desse nitrato pode ser devolvido para a atmosfera. Parte desse nitrato pode ser devolvido para a atmosfera. Aqui. Amônia, nitrito, nitrato. Beleza? Qual a principal molécula que é absorvida pelas plantas? Nitrato. Formigones! Vamos dar nome aí para esses processos? Vamos. O nitrogênio estava na atmosfera. Foi transferido para o solo. Qual o nome desse processo? O nitrogênio foi transferido para o solo. Aqui acontece a fixação de nitrogênio. A nitrosomona converteu em nitrito e nitrato. Nitrificação. Ele foi devolvido para a atmosfera. Devolvido para a atmosfera, desnitrificação. Vamos responder a questão? Bora. Questão A, nitratação. Questão B, nitrosação. Letra C, amonificação. Letra D, desnitrificação. E, fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Formiga, você não colocou nenhuma delas. Pois é, velho, esse é o beta. Olha como essa questão é uma questãozinha cruel, Monster. É uma questão que você tem que elucidar muito, velho. Você tem que elucidar muito, você tem que ter bem sedimentado o conteúdo de fixação de nitrogênio. Porque dentro da nitrificação, tem duas etapas. A transformação de nitrito, primeiro, e em segundo lugar, a transformação de nitrato. De amônia para nitrito, o primeiro é o que nós vamos chamar de, letra B, nitrosação. E o nitrogênio que vai ser disponibilizado para as plantas é na forma de nitrato. E na forma de nitrato, dentro da nitrificação, a nitrificação tem 2 pontos, hein? A nitrificação tem 2 pontos. Dentro do nitrato, letra A, nitratação. Beleza? Pegou a manha? Então o nitrato é o nitrogênio principalmente absorvido pelas plantas. Esse nitrogênio principalmente absorvido pelas plantas é fabricado no processo de nitrificação. No processo de nitrificação tem a formação do nitrito, nitrosação, e a formação do nitrato, nitratação, letra A. Fechou? Bora para a próxima? Olha essa aqui. Tu tá vendo formigão aí na área? Tu tá vendo formigão aí? Porque foi para onde vocês foram ano passado comigo, velho. Ano passado eu levei a galera para saída de campo. Tu lembra dessa? Tu lembra dessa aí na saída de campo? Você lembra? Formiga foi irado, formiga, comemos pra caramba, demos um rolezinho no mato. E eu levei você numa região que tinha uma agrofloresta. Não é à toa que eu te levo para lugares como esse, porque na questãozinha do ano passado, cobraram sobre a agrofloresta. Formiga, caraca, formiga, o que é isso? Você tem a visão além do alcance? Monstrengo, você tem que estar, velho, pensando igual um biólogo. Tem que estar pensando igual um biólogo, moleque. Tem que pensar igual um biólogo. Primeira coisa, quando você pensa igual um biólogo, uma coisa aqui, ó. Nome científico. Tu nunca escreve um nome científico. Tá, o biólogo sempre quer que você escreva o nome científico direitinho. Outra coisa, se você está pensando igual biólogo, você está sempre pensando no viés evolutivo das paradas. Sempre.
Vamos ler a questão 73 aí. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, entre parênteses, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Estamos lá no enunciado, agora é a chamada. Ó, esse aí foi, o enunciado foi o texto gerador, que te passa as informações, agora é a chamada da questão. Que é uma questão, nessa questão do Enem, aquele padrão. Ele começa com uma frase, ele começa ali, né, escrevendo uma frase, com várias frases, enfim. Ele começa com um texto e termina complementando o texto. Os itens são o complemento desse texto. Um deles está certo, o resto está errado. Essa é uma estratégia de conciliação entre a recuperação ambiental e a produção agrícola, pois... Então, o que ele está falando? Os sistemas agroflorestais, que ele te explicou aí, já já a gente volta nessa explicação. É o quê? É uma estratégia de conciliação entre a recuperação ambiental e produção agrícola, pois substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. C. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. D. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. E cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Formiga, irado. Sente só. Esse texto, ele foi informativo, velho. Mas se tu tem noção já do que é uma agrofloresta antes da prova, tu já levava muito mais. Já levava vantagem. Por isso que você foi comigo ano passado lá na saída de campo. Entendeu? Por isso, velho. Por isso que eu levei você. Por quê, formiga? Pra você ir pro paraíso, velho. Break me down to the paradise city when the girls are... Tu tá ligado essa música? É isso, velho. É por isso que é o paraíso, velho. Beleza? Você vai lá pro paraíso, pra Federa. Vem aqui comigo. Formiga, o que é, raios, carga d'água, uma agrofloresta? Vamos começar no conceito ecológico. Floresta. Formiga, o que significa floresta? Floresta, por exemplo, é uma formação vegetal diferente da formação savânica. Na savana, você tem árvore como o cerrado. O cerrado é um bioma. Nesse bioma, a principal tipo de vegetação é o cerrado. O principal tipo de vegetação é o cerrado. Ou seja, você normalmente vai ver árvores tortuosas, escleromorfismo oligotrófico, espaçadas entre si, com gramas. Raízes profundas, que precisam acessar o lençol freático, na média de 6 metros. Beleza? E clima sazonal, clima no qual esse clima tem o quê? Épocas de chuva e épocas de seca bem definidas. Dezembrão ali, prova do Enem, época de chuva. Junhão, chegou junho ali, até final de setembro ali, seca braba. Não chove, uma gotinha de água do céu sempre limpinho, clarinho, bonitinho. Formiga, cerrado. No entanto, no cerrado tem florestas? Tem, porque um bioma não é só composto por um tipo de vegetação. Ele é principalmente composto por um cerrado, uma savana. Mas você encontra florestas, como as matas de galeria, como as matas ciliares, as matas secas. Outros biomas, por sua vez, a floresta amazônica, a mata atlântica. Nesses biomas são florestais. Mas dentro da Amazônia, por exemplo, existem manchas de cerrado. É mesmo? É, mas a principal vegetação qual é? Florestal. Irado. Quem é a floresta? Floresta é esse aqui, ó. Chega aí. Solo saudável. Tu já viu que eu falei que essa questão tem a ver com solo? Tu já gabaritou, né? Mas vem cá. Árvores altas,
E nessas árvores altas mantém o quê? Um contínuo. Um contínuo. Contínuo. Uma galeria no dossel. A copa das árvores. Eu botei isso aqui no silencioso. Isso aqui aconteceu. A copa das árvores se tocam, pô. Por isso que é floresta umbrófila. Umbro, sombra. Umbro, sombra. Por quê, velho? A floresta sombreia. Sombreia. A luz do sol vem aqui, é barrada pelas plantas heliófilas, pelas plantas que são o quê? Adaptadas à grande incidência solar, e aqui na região dentro da floresta você encontra um ambiente sombreado, uma penumbra. É assim que funciona. Quando você entra dentro de uma floresta densa, você não vê o solzão rachando na cuca. Você tem um local sombreado, pô. Uma penumbra. Formigão, essa questão é uma questão de sucessão ecológica, de entendimento da agrofloresta. Quando a gente fala de uma floresta, por que uma floresta normalmente tem uma grande biodiversidade? Por que uma floresta tem uma grande biodiversidade? Por que o desmatamento é o principal fator de extinção de espécies? Por quê? Porque a grande biodiversidade tem a ver com a... Nem sempre, normalmente numa floresta, estou falando de florestas, com a estratificação da floresta. E o que quer dizer estratificação? Altura. Essa camada mais alta aqui, ó, essas plantas mais altas são as plantas do dossel. São as plantas do dossel. Por sua vez, você encontra plantinhas, que essas plantinhas são o quê? Essas plantinhas são o quê? Rasteiras, baixas, você tem que agachar para ver essas plantinhas. Beleza? Algumas plantas lá latifoliadas, com folhas largas e finas. Essa representa o extrato o quê? Herbáceo. Mas na altura dos olhos, você tem o quê? O subbosque. Ah, formiga. Então tem vários estratos. Quanto mais estratificação você tem numa vegetação, mais local você tem para seres vivos se estabelecerem. Você quer um exemplo? Nesse momento tem galera pesquisando na Amazônia, floresta amazônica. Agora, e a galera está descrevendo espécies novas agora, nesse instante, porque estão coletando espécies de dossel. Faz um acampamento lá no alto da floresta, tipo um balão inflável, fica lá um tempo, às vezes coloca umas armadilhas lá em cima, identifica animais, insetos, invertebrados e vertebrados. E esses caras são novos para a ciência. Por que, formiga? Porque eles sequer descem no local onde a gente normalmente frequenta, onde normalmente a gente coloca armadilhas de captura, no subbosque, no extrato herbáceo. Sacou? Então eles encontram verdadeiramente uma galeria para viver aqui, ó. Eu trabalhei na graduação com marsupial, um mamífero que tem uma placenta primitiva, que com o nascimento, já estamos revisando várias coisas, tá vendo disso? Que o nascimento é uma gestação de curta duração. Ele nasce logo depois do desenvolvimento embrionário, quando ele é mais ou menos um feto, se gruda a tetinha da mamãe e fica mamando até terminar o seu desenvolvimento. O canguru é um exemplo disso, lá na Austrália. Aqui, na América do Sul, os marsupiais são os gambás, e o nome da espécie é o Gracilinanos agilis. Beleza? Um marsupial do cerrado que vive nas florestas do cerrado. Formigão, do bioma cerrado. Formigão, e o que o Gracilinanos agilis tem a ver com isso? Velho, a gente encontrou nos nossos trabalhos que o Gracilinanos agilis tem uma preferência pelo subbosque, pô. Ele não é um animal que vive no solo, ele não é um animal que vive no dossel, ele depende das conexões de plantas que existem aqui no subbosque. Ah, formiga. Então tem animais que utilizam dossel, tem animais, enfim, a diversidade de organismos que utilizam o subbosque, e tem organismos que utilizam o extrato herbáceo, e também tem organismos que utilizam o solo dentro do solo. Por exemplo, a minhoca é o quê? Fossorial. Fechou? Então, grande biodiversidade tem a ver com o quê? Com a estratificação.
Você desmata, você retira todos esses locais onde os seres vivos estão adaptados para viver. E aí, formiga? Por que é a agrofloresta? A agrofloresta vai simular isso. Vai simular uma floresta. E ao mesmo tempo em que houve um local desmatado. Beleza? Então você tem aqui o solo exposto. E agora a gente fala de sucessão ecológica. Na sucessão ecológica, se estabelece a sucessão primária. Vou botar de verde não, que verde não aparece. A sucessão o quê, formiga? Primária. O que é a sucessão primária? Antes era inóspito, agora é inóspito, enfim, agora é habitável. Por quê? Porque um grupo de vegetação, as espécies pioneiras, normalmente vegetação, mas podem ser líquens, se estabeleceram. Essas espécies aguentam muito sol, aguentam uma quantidade, são heliófilas, ela aguenta uma quantidade de radiação solar muito grande. E aí, formiga? Acontece que você, ao invés de deixar que espécies pioneiras se estabeleçam naturalmente, você pode, por exemplo, plantar. Bota alface lá, Alec. Bota alface. Alface curte sol. Ah, formiga. Então você já tem uma produção. Agroprodução. Só que nesse mesmo tempo, numa floresta, você tem aqui dentro o banco de sementes. Você tem um banco de sementes. Esse banco de sementes aqui, ela está me apressando, mas não sei se vai ter dado tempo que elas estão. Vão produzir o quê? Espécies que um dia vão ser essas árvores grandes. Como esse ambiente é inóspito, você vai plantar umas espécies. No início, essas espéciezinhas são baixinhas. Até mesmo os alfaces sombreiam ela. Mas com o passar dos anos, essas espécies começam a adquirir um porte maior. Elas começam a adquirir um porte maior. E esse porte maior vai fazendo o sombreamento. E você já teve uma sucessão secundária. Na sucessão secundária, uma comunidade, um conjunto de espécies diferentes já tinha se estabelecido. Uma comunidade biológica. E essa comunidade biológica vai dar origem a uma nova comunidade. Conjunto de espécies diferentes. No final das contas, o objetivo é ter uma vegetação clímax, simulando várias árvores que se tocam e fabricando uma floresta, digamos assim. Formiga, e aí? Onde você quer chegar? Vamos resolver os itens. Vou resolver os itens, beleza? Bora. Vem cá comigo. Qual a importância da agrofloresta aqui, ó? Essa estratégia de você fazer a agrofloresta é uma conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, estou lendo a questão, tá, galera? Pois, A, substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Formiga, essa espécie arbórea, ela pode ser utilizada? Pode ser, ela pode produzir frutos, ela pode produzir madeira, não deixa de ser agro. Beleza? Mas ela é uma conciliação entre recuperação, porque vai substituir as espécies cultiváveis pelas arbóreas? Não, as arbóreas pode ser ter objetivo agro. Você não precisa colocar, você pode colocar, por exemplo, imagine a lecitidácea que produz a castanha do Pará. Uma espécie gigante de 30 metros de altura, e você pode colocar na agrofloresta várias dessas, pô. E aí, consequentemente, ao longo ali de, não sei lá, quando ela for uma planta de grande porte, não sei, uns 50 anos de idade ou mais, 100 ou mais, para os seus, né, a longo prazo, seus filhos, o filho do agricultor, está se beneficiando nessa produção. Então não tem a ver que a espécie arbórea ela não produz, ela é agro. A letra A está errada. B, intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Esse é o lance. A B, o item B, ele é antagônico ao item C. Já eu desmascaro o item B. Por que ele está errado? E por que o item C é o certo? Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Essa é a questão certa. Esse é o item certo. Por que, formiga? O que você tem aqui, ó? Morreu alface, morreram várias espécies e você tem um acúmulo de matéria orgânica, naturalmente. Então, o segredo da floresta, o segredo da agrofloresta também, é você aumentar o quê?
a quantidade de matéria orgânica no solo e aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, você tem um solo mais saudável. Você tem mais fixação de nitrogênio. Você tem uma vida no solo mais diversa. Beleza? Então, consequentemente, o conceito é: um solo saudável é quem vai produzir uma vegetação saudável, talvez, assim, no sentido agronômico. Tá bom? E por que? Calma aí, não fecha não, calma aí. E por que não utiliza, não é a letra B? Porque biocidas são agrotóxicos, defensivos agrícolas. E na agrofloresta, o princípio é não utilizar o quê? Veneno, pô. Letra D, para a gente terminar. Favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais? Então vai vir uma fauna aqui, vai pegar uma semente cultivada e vai levar para uma área nativa. Isso é bom? Não, isso é ruim. Você está introduzindo espécies exóticas. Beleza? Então a letra D não é um benefício de recuperação ambiental. E a letra E? Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição de insolação sobre o solo? Justamente o contrário. Eu te expliquei que uma espécie pioneira, ela requer muita luz. Uma espécie vegetal pioneira, ela requer muita luz. Depois disso, na sucessão secundária, até chegar no momento clímax, que é quando não tem mais sucessão ecológica, a não ser evolutiva, mas enfim, isso é uma outra ideia, uma outra história, já está sombreado, pô. Então, as espécies pioneiras precisam de muita incidência solar. Letra C, promove um solo saudável aí, beleza? Galera, fechamos aí uma revisão irada, filho. Vários conteúdos nós pegamos aqui, beleza? Boa prova aí no Enemzão, arrasa, galera. Chega lá e destrói, fechou? Saudades de vocês, beijo no coração. Valeu, irado.